Bom dia, bom dia. Vamos fazer a nossa previsão da semana aqui. Eu estou começando um pouquinho atrasada. Mas relaxa, tá? Porque tem muita novidade que eu tô trazendo para vocês essa semana. Então, olha, respira fundo. E essa semana vai começar a sair também o vídeo dos signos, né? Então, Áries, Touro. Então, essa semana para mim é um pouquinho mais corrida. Então, peço desculpas, assim como não teremos opções hoje. Eu vou tirar para vocês aqui uma mensagem e vai ser a mensagem que você precisa vivenciar essa semana. Então, me desculpe, não tem opções hoje, mas não tenho tempo para poder fazer as opções. Eu nem ia fazer live, para falar a verdade. Eu vou pegar essa que caiu aqui, que já vai ficar como conselho para vocês, que a gente vai ver lá no final, tá? Quartzo azul foi a cartinha que caiu aqui. A gente vai ver lá no final. E vamos pegar aqui um conselho do Tarôzinho de Osho também. Essa leitura não tem signo, não tem nada. Quando você encontrar essa leitura, ela é para você, tá? E a gente vai ver aqui qual que é a previsão dessa semana. Vamos ver o que você precisa saber nesse momento. Opa, aqui. Duas cartas de conselho que caiu para você, o Renascimento e o Criador. Então, a gente vai trazer essa energia também lá no final. E vamos ver com o tarô de Waite. Qual que é o recado para você que está aí acompanhando hoje? O que o tarô vem para falar para você essa semana? Quais são os conselhos? Quais são as dicas? Claro, como você já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal. Se você quer uma consulta particular, lembre de agendar o mais rápido possível, portalluzdoSol.com.br, tá bom? O que vem para você essa semana? Três de ouros, que bonito, três de ouros aqui. É momento de colheita, né? Momento de colheita, ele vem falando de contratos, de reconhecimento social. O que vem junto com três de ouros? Rainha de ouros. Três de ouros e rainha de ouros. Olha, eu não sei o que vocês estão arrumando essa semana, mas a energia tá muito boa essa semana. A gente teve um eclipse, né, no dia 12, não tinha condições nenhuma de fazer nenhuma tiragem. Tava previsto eu fazer tiragem para vocês, mas não, energeticamente falando, não tive condições, tá? Então, acho que essa energia ela já vem reverberando para você. Então, para você que fez ali o teu dever de casa, três de ouros junto com a rainha de ouros vem falando de contrato sendo fechado, estabilidade financeira. Se você está pensando assim, olha, será que eu fecho esse contrato? Apareceu uma oportunidade, será que isso vai ser bom para mim? São duas cartas excelentes para contrato financeiro, para trabalho, tá? Para relacionamentos, para compromisso. Eu quero concretizar alguma coisa, eu quero um compromisso. Essa semana tá muito positivo para isso, tá? Vamos ver o que mais que vem aqui. Que vem falando também de você recebendo um reconhecimento social, talvez aquela pessoa que vem te elogiar, que vem falar bem do teu trabalho, falar assim, nossa, como você fez isso muito bem. Então, você vai sentir as coisas prosperando, as coisas caminhando, digamos assim. Olha, aqui vem falando que você deixou alguma coisa para trás, tá? No teu subconsciente, a gente vem com o 8 de copas, e o 8 de copas ele vem falando que emocionalmente tem coisas que você decidiu encerrar. Se você não decidiu, você vai estar muito propensa a encerrar. Vai dar, sabe aquele surto que você fala assim, olha, foda-se, eu vou dar para essa Mzinha aqui e vou seguir adiante. Não vou mais carregar esse peso comigo. Não vou mais aceitar determinadas situações aqui na minha vida. E a partir de agora, eu vou seguir adiante. Eu vou fazer aquilo que precisa de ser feito. Eu não vou mais dar vazão para esse sentimento, para essa mágoa ou para esse relacionamento. Então, eu vejo que vem uma decisão muito forte aqui, muito impactante no sentido de vou deixar para trás aquilo que me pesa e vou seguir adiante em paz, livre. Mesmo assim, no teu consciente, a gente vem com 2 de espadas, que mostra você em dúvidas ainda, né? Existe uma certa dúvida aqui, será que eu faço, será que... Mas o teu subconsciente, o teu interior tá assim, olha, eu tô a ponto de explodir, eu não quero mais essa bagaça e eu quero fazer diferente, eu quero mudar as coisas, eu quero uma mudança definitiva.
Mas aqui no teu consciente tá assim, tipo, será que eu dou mais uma chance? Será que eu faço isso? Será? 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 Talvez não. O que mais? Vamos ver aqui na posição do teu passado recente ou da raiz da situação. Saíram duas energias aqui. Aqui a gente sai com o Rei de Copas e o Cavaleiro de Paus. E aqui vem falando, olha, passado recente. Teve alguma situação que te inspirou a tomar essa decisão. Essa situação está relacionada com uma pessoa. Pode ser um pai, pode ser uma pessoa de sucesso que veio uma inspiração para você. Alguém que te falou alguma coisa que fala assim, olha, ou te motivou de alguma forma a fazer essa mudança. Aqui, se a gente está falando aqui que esse sucesso vem na tua carreira, no teu trabalho, na tua carreira, teve uma pessoa, você se inspirou em alguém para poder fazer alguma coisa e isso vai trazer para você resultados. Essa inspiração. Uma pessoa que já superou, uma pessoa que já passou por esse processo. Saiba que você vai ter resultados. Muito bom, muito bom. Aqui no futuro próximo, a gente vem com a carta da Imperatriz, que mostra esse resultado sendo permanente. Você assumindo de volta, né, o seu poder, a sua abundância, cuidando mais de você. A carta da Imperatriz, ela fala muito sobre cuidar de si, cuidar da sua beleza, como que você, o teu impacto no mundo, né? Mas principalmente falar de nutrição, como você se nutre, né? Nutre a sua energia, como você nutre o seu eu, nutre a sua própria essência aqui. Comportamento, a gente vem com página de ouros. E aqui vem falando dessa semana, é importante que você esteja no seu centro, porque o página de ouros é muito aquela energia de estar no meu centro, voltar-me para mim mesmo, estar comigo, meditar, conectar, né? Quanto mais você estiver conectado com essa energia da Terra, estiver com os seus 2 pés no chão, mais resultados você vai ter, tá? É importante aqui que você sinta essa semana, se você trabalha com algum exercício de cura energético, alguma coisa desse tipo, é importante que você trabalhe essa cura no teu corpo, no sentido de estar grounded, energia de aterramento, energia de estar no momento presente. Isso vai fazer toda a diferença para você. E isso também traz muita prosperidade e abundância, né? No seu meio, do seu ambiente, tem alguma coisa que volta. 6 de copas aqui vem falando de um sentimento vindo à tona, ou de uma pessoa voltando, né? Ou uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Então, essa semana você vai perceber que tem uma segunda chance, uma segunda oportunidade para você. E aí tem algumas pessoas que vão falar assim, ai Dani, mas será que é aquela pessoa, aquele amor que está afastado? Olha, eu vou ser muito sincera com você, não sei, tá? Por quê? Não sei. Porque isso vai depender muito se o que você quer de fato, porque é uma consulta pública, são várias pessoas. E vai depender do que você quer. Se você quer essa pessoa de volta, se você não quer, mas o 6 de copas fala de uma pessoa que volta, ou de um sentimento que volta, ou de uma oportunidade que volta, e você tem uma segunda chance, tá? Essa oportunidade, ela pode ser na tua vida profissional, tá muito favorável para ser na tua vida profissional, mas o 3 de ouros também, ele fala muito sobre casamento. Então, se você quer uma segunda chance, uma segunda oportunidade na vida amorosa, é importante que você entenda que essa segunda chance, essa segunda oportunidade, ela não vai vir de graça, ela vem quando você começa a cuidar de você. Ela vem quando você tira o foco naquela pessoa, na pessoa, e coloca o foco em você. Quando você entende, eu tenho que me nutrir, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me amar, eu tenho que me respeitar acima de qualquer outra coisa, tá? Aí essa segunda chance vem pra você. Porque isso não só na vida amorosa, em todos os sentidos da nossa vida. Quando a gente começa a se nutrir, quando a gente começa a se cuidar, voltar-se para o nosso centro, acreditar mais na nossa força, no nosso poder pessoal, a gente começa a ficar mais atrativo. A gente começa a trazer mais, a nossa energia muda. Por quê? Porque eu não estou com foco naquilo, no outro, eu estou com foco em mim. Então, eu tomo a minha energia de volta. Então, eu me torno mais magnética, uma pessoa mais magnética. Seus medos e anseios. As de paus. Você tem medo desse começo, né?
Você tem medo de se arriscar, medo de começar alguma coisa nova. Porque o Age Pause é o começo do zero. O começo do zero, é literalmente, eu tô deixando essa bagaça toda para trás, surtei e quero começar do zero. Ao mesmo tempo que você quer isso, você tem medo disso. Porque existe dúvidas aqui, né? E por que tem dúvidas? Porque você tem que se proteger, eu vejo aqui. Como se você tivesse essa sensação, eu tenho que me proteger. Vamos lá, o que o tarot te aconselha? Caíram duas. O Mago e o Papa. O que o tarot te aconselha? O Mago vem falando, você tem tudo aquilo que você precisa, você tem todas as ferramentas nas suas mãos. Cabe a você usar essas ferramentas. O Papa, ele fala muito sobre compromisso, contrato com a sociedade, reconhecimento novamente. Então, de novo, falando sobre reconhecimento, sobre compromisso. É na vida amorosa? Então, você vai ter que se comprometer com alguma coisa. Nem que esse compromisso seja consigo mesmo. É na vida profissional? É necessário que você esteja bastante comprometido essa semana. Eu preciso de me comprometer com o meu resultado, eu preciso de me comprometer comigo, eu preciso de me comprometer com o meu trabalho, ou seja lá o que você queira essa semana. Comprometimento é essencial. O Mago, ele vem falando duas coisas, tanto de comunicação, a forma como eu me comunico também. Como que eu vou me comunicar, como que eu vou levar, né, essa energia adiante. E ela vem falando também que, por que eu estou esperando para fazer as coisas? Eu tenho a faca e o queijo na mão, por que eu não estou cortando? Precisa de uma atitude, precisa de um ato, preciso cortar essa faca e esse queijo aqui que está na minha mão. Então, eu estou esperando o quê? Né? Então, não faz sentido eu continuar esperando algo, sendo que eu já tenho tudo que eu preciso. É só pegar e fazer. Né? O conhecimento eu já tenho, a capacidade eu já tenho, as ferramentas eu já tenho. O Mago fala muito disso. O Mago também é uma carta do comerciante. Tem algum resultado que eu quero? Esse resultado ele vai vir através da minha comunicação. Tem um resultado que eu quero fazer, quero vender, então eu vou ter que mudar a forma como eu faço a minha persuasão. Vendas e persuasão. Se você quer um resultado, você está esperando um resultado aí na tua vida profissional, saiba que esse resultado ele vem através da forma como você se comunica, tá? E aí não tem outra alternativa a não ser vir a carta do mundo. O que é o mundo? Realização, fechamento de ciclo, novo começo, mudança para melhor. Mas principalmente estou completando, estou fechando uma situação e abrindo outra situação. Agora a gente vai abrir o baralho cigano. Como é uma leitura semanal, é uma carta para cada área da tua vida. Vida amorosa, vida profissional, vida familiar. E é claro aí que essa semana vai começar a sair o vídeo dos signos para o mês de setembro. Aí eu sei que tem gente que vai virar e vai falar, ai, nossa, mas ainda é muito cedo, blá, 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 tem 8 anos que eu faço dessa forma e vai continuar assim. Bom, e é isso. Opa, vida profissional. A gente vem com a carta da foice. Vida profissional, nessa semana, colheita de fruto, fechamento de ciclos. Estou fechando. Porque a carta da foice, ela fala tanto de cortar coisas, mas a carta da foice, como momento de colheita, né, eu tenho que encerrar um ciclo para poder abrir outro. Óbvio, né? Então, eu encerro um ponto da minha vida, encerro algo que... e abro um novo ciclo. Mesmo que aquele ciclo foi positivo também, tá tudo bem. Eu tenho o direito e a possibilidade de me abrir para um novo ciclo. Então, aqui, investir em novos projetos, você vai perceber o teu trabalho rendendo frutos essa semana. Já vem um sinal aí para você que o teu trabalho tá te rendendo frutos. Né? A consequência do teu trabalho, aquilo que você vem trabalhando, investindo, você vai começar a perceber que vai trazer para você resultados. Amor, né? Vida amorosa, como tá o coração? Conselho para essa semana, o jardim. O jardim, ele fala o quê? Tô solteiro, não tô solteiro. Não, o recado vai ser o mesmo. Por quê? Porque o jardim, ele fala de cuidar do seu jardim. Já ouviu aquele famoso ditado, cuide do seu jardim que as borboletas vêm. Eu quero atrair alguém, vou cuidar do meu jardim. Eu quero conquistar uma pessoa. Por que eu estou correndo atrás de uma pessoa? Se tem 8 bilhões de pessoas no mundo, tem que ser exatamente aquela pessoa que eu encrenquei com ela, o que eu quero aquela pessoa. E às vezes aquela pessoa, ela tá o quê? Com um comportamento tóxico, né? Gerando aquela adrenalina no meu cérebro. E, na verdade, eu não estou
amando aquela pessoa, estou apegada àquela pessoa. Então o jardim ele fala muito de me abrir. Me abrir para ter novos contatos, para conhecer novas pessoas, para poder sair um pouco mais, para cuidar de mim, para me nutrir a minha essência. Às vezes é começar um esporte. Às vezes eu tô tão fechada no meu relacionamento, no meu mundinho, o brasileiro tem muito isso, né? Eu percebo muito isso. Depois que eu mudei, e eu convivi com diversas culturas, eu percebi que o relacionamento no Brasil é muito você e o seu namorado. Não tem uma coisa de vamos viver, eu vou sair com os meus amigos, você vai sair com os seus. Eu tenho as minhas atividades, eu tenho os meus hobbies e você tem os seus. Não, começa a fazer tudo junto, grudado. Aí começa a virar um relacionamento tóxico, não sabe por que depois. E o jardim ele vem falando para se abrir. Não tem necessidade de. Eu não tô falando de traição. Eu não tô falando de que você tem que ter um relacionamento aberto. Nada disso, tá? O jardim ele fala de cuidar de você. Cuidar de. Eu tenho os meus hobbies que eu não quero abrir mão. E às vezes o meu cônjuge não vai querer os meus hobbies. Frequentar as mesmas coisas que eu. Tá tudo bem, eu tenho que ter meu tempo, eu tenho que ter meu espaço para cuidar de mim, para me nutrir, para né, para poder fazer as coisas que eu amo, sem estar grudado o tempo todo do lado dessa outra pessoa, né? Ou seja, alimentar a sua própria individualidade sobre aquilo que você é. Então, sobre aquilo que você acredita. Quanto mais você se nutre, a sua essência, a sua energia, mais atrativo você começa a ficar, tá? É importante que você mantenha aqui um ciclo de amizades, que isso vai ser muito importante para você. E vida familiar. Deixa eu só botar o trem na bateria. Isso. Opa! As nuvens. Na vida familiar, aqui as nuvens, ela vem falando que essa semana talvez tenha algumas dúvidas ou talvez tenha alguma maus entendidos. Cuidado com maus entendidos. Olha, uma coisa não ficou muito clara, ao invés de sair brigando logo de uma vez, pergunta, tá? Cuidado, porque às vezes a pessoa quer dizer uma coisa e você entende outra. Então, ao invés de você já sair dando patada, respira fundo. Pergunta, o que você quis dizer com isso? O que você quis dizer? Qual que é a sua intenção? Eu não entendi, você pode repetir, por favor? Me explica melhor. Então, isso aqui vai evitar muitos desafios e muitos conflitos dentro da sua família. Então, essa semana, não tome decisões precipitadas, baseadas ali no lado familiar, não tome decisões precipitadas na base do achômetro. Eu acho que o fulano quis dizer isso. Por que você acha? Você acha que ele quis dizer isso? Por que você não pergunta o que ele realmente quis dizer? O que você tem que ficar achando? O que você tem que ficar especulando? Tá? Não faça especulações. Pergunte, seja direto, trabalhe com clareza. Quanto mais clareza você tiver, menos conflitos você vai evitar, tá bom? Então vamos ver quais foram aqui os teus conselhos? Vamos lá. A gente vem com o renascimento e a carta do Criador. O renascimento é um 10 de espadas. Tá vendo que o renascimento, ele vem aqui, ó, isso aqui é um camelo. Ele tem um camelo aqui. Isso, ele tem aqui embaixo é um camelo que está guardando muita coisa. Qual que é a representação do camelo dentro do tarôzinho de Osho? Uma pessoa que fica guardando, acumulando muita energia, acumulando muitas mágoas dentro de si. E o renascimento, ele tem muito a ver aqui, apesar de não ser um 8 de copas, ele tem muito a ver com isso daqui. Uma hora eu decido encerrar esse ciclo de dor. Eu decido que eu não vou mais alimentar esse ódio dentro de mim, essa dor dentro de mim, esse sofrimento dentro de mim. Por quê? Porque isso está me gerando mágoa, tristeza, dor, sofrimento, e eu não quero mais isso. Então, quando o camelo decide que ele não vai mais alimentar isso, ele se permite crescer, ele tem a coragem, por isso que aqui vem um leão. Ele tem a coragem de sair, de parar de reclamar, ele tem a coragem de parar de ficar nutrindo apenas o seu sofrimento e toma coragem de fazer uma mudança na sua própria vida. E aí ele renasce do nada. Que aí vem o quê? A criança em cima. Então, isso é o que o tarot te convida. Entendendo que você é criador da sua própria essência, você é o criador da sua história, você é o criador da sua própria vida. Então, a carta do Criador não vem à toa. A carta do Criador ele vem te convidando a fechar esse ciclo. E esse fechar esse ciclo, às vezes, é fechar... Cara, a partir de agora eu não vou mais ficar reclamando da minha vida, eu vou tomar uma atitude para mudar.
A partir de agora, ao invés de eu ficar sentado, chorando, me lamentando, reclamando porque que a vida é assim, eu vou fazer uma atitude, eu vou tomar uma atitude para poder mudar. Eu não vou mais aceitar ficar dessa forma, eu não vou mais aceitar ser dessa forma. Então, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para criar a minha própria realidade? Muitas vezes a gente acha que criar a própria realidade é só fechar os olhos e fazer o um. Às vezes sim, mas na maioria das vezes exige de nós uma atitude de mudança. A meditação nos coloca na frequência certa. Mas a partir do momento que eu estou na frequência certa, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer uma mudança aqui. Então, o que é que você precisa fazer na sua vida hoje? E às vezes essa pequena atitude é parar o seu estado de lamentação, de murmuração, de achar que você é vítima, parar de delegar a tua própria responsabilidade para o sofrimento, para os outros, para as pessoas, para a sociedade, e começar a fazer uma mudança de fato aí, tá? Quartzo azul. Uau, gente, o recado que veio aqui é meio que um tapa na cara, tá? Eu já vou logo avisando. É um tapa na cara essa semana. Quartzo azul, quinto chakra. A frustração existe apenas para quem criou uma alta expectativa. É ou não é? Ó, a frustração existe para quem criou apenas uma alta expectativa. Vamos ver aqui qual que é a mensagem do livrinho para vocês, dessa carta, número 31. Essa carta surge para que trabalhe a tolerância e a compaixão, a calma e a paciência. A vida é uma entrega. Tudo o que fazemos não pode ser algo expectado por nós. Também anuncia que será ajudado em termos de comunicação, organização mental e compreensão da sua natureza espiritual. Permanecer com essa pedra é abrir uma porta para se reconectar e permanecer no mundo de clareza. Uau! Bom, eu acredito que isso vem muito para a vida familiar de vocês, tá? Para algum de vocês, lembra aquele recado que eu dei ali sobre a carta das nuvens? Tenha clareza, entenda, porque aqui é o quinto chakra. O quinto chakra é o que? O chakra da comunicação, a forma como eu me comunico, como eu me coloco para o mundo, aquilo que eu acredito, como eu me expresso. Talvez você tenha medo de se expressar ou medo de perguntar. E aqui a pedra quartzo azul vai te ajudar a entender, a abrir mais, expandir a sua conexão aqui. Bom, essa leitura é curtinha, porque essa semana começa o vídeo para os signos, então eu já estou gravando, já tô atolada. Gravei já até o signo de Gêmeos, só que vou ter que regravar, porque o OBS deu problema, então paciência, por isso que essa leitura hoje não tem opções, é uma leitura mais curtinha, então espero que vocês entendam aí também. E também quero contar uma coisa para vocês, eu estou preparando uma surpresa, uma novidade para você que é uma mulher empreendedora e sente que o seu faturamento está limitado. Eu já vou logo avisando, já me segue aqui, me segue no Instagram também, eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Por quê? Porque eu vou lançar essa novidade, eu não vou falar agora. Eu vou lançar essa novidade para vocês, baseada em resultados que eu tive com os meus clientes, mais de uma cliente que eu já tive resultados de aumentar o faturamento, desbloquear o seu lado financeiro. Então, se vocês quiserem saber qual que é essa novidade de primeira mão, me sigam aqui e que assim que estiver prontinho, eu já vou liberar para vocês. Tá bom? No mais, desejo para vocês uma ótima semana e vamos que vamos. Beijinho para vocês. Bye, bye.